Eu estou grato pela participação de cada um de vocês, porque vocês me deram nos comentários as respostas que eu precisava. A grande maioria pediu que eu respondesse as perguntas da lição, além de implementar, obviamente, as respostas com comentários e textos bíblicos. Eu fico muito feliz, tá? Porque eu quero aqui no meu canal trabalhar para o seu crescimento espiritual, eu quero atender a sua necessidade, as suas necessidades. Então, qualquer outra sugestão ou observação será tudo muito bem-vindo, tá bom? Vamos então para a nossa lição desta semana. Eu vou te dizer que essa é uma das lições mais importantes do trimestre, porque quando você compreende a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal, você adquire lentes especiais para você olhar e interpretar a realidade da vida. A lição desta semana e a próxima vão nos ajudar a entendermos o conflito cósmico entre o bem e o mal. Só que, quando nós estudamos o livro de Josué, nós não ficamos com nenhuma dúvida de que Deus liderou campanhas militares contra nações pagas. Além do narrador do livro de Josué e dos personagens afirmarem que Deus estava no comando, o próprio Deus afirma que quem iniciou aqueles conflitos foi ele. Textos como Josué capítulo 6, verso 2, Josué capítulo 8, verso 1 apresentam o próprio Deus dizendo que ele faria aquilo. Mas a pergunta é: como harmonizar isso com o caráter amoroso e justo de Deus? Pois a lição desta semana e da próxima nos ajudarão a entendermos esse tema delicado. E antes de entrar na parte de domingo, aqui nesta parte de sábado, eu quero apresentar para você 5 pressupostos fundamentais para que você compreenda esse assunto. Tá? Você vai compreender que as batalhas lideradas por Deus no Antigo Testamento, você vai compreender que isso não é uma questão difícil se você fizer pelo menos 5 coisas. Preste atenção. Primeira, você tem que aceitar a cosmovisão bíblica do conflito cósmico entre o bem e o mal, para que você possa entender essas batalhas no Antigo Testamento. Você não pode tentar adaptar as batalhas do Antigo Testamento à sua cosmovisão pessoal. Você tem que entender a doutrina do grande conflito, a cosmovisão bíblica, para que você possa compreender estas batalhas. E quando você adota a cosmovisão correta, você adquire as lentes corretas para interpretar e enxergar melhor a realidade. Segunda dica que você precisa fazer: não quebrar o elo entre Jesus e o Pai no Antigo Testamento. Uma das coisas mais absurdas e perigosas, inclusive, para a compreensão da salvação e para o relacionamento com Deus, é pensar que o Pai no Antigo Testamento era severo e Jesus no Novo Testamento é amoroso. Uma das coisas mais destrutivas no meio cristão é a ideia de que a ética de Deus Pai no Antigo Testamento é diferente da ética de Jesus no Novo Testamento. Isso, além de ser uma heresia, é uma aberração teológica. Você vê claramente em João 10, verso 30, que Cristo e o Pai são um em natureza. Em João capítulo 14, versos 8 e 9, Jesus diz que quem vê a Jesus, vê o Pai. E quando você lê Hebreus 1:3, ali é dito que Cristo é a expressão exata de Deus Pai. Então, se você quebrar o elo entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, você não vai entender o livro de Josué e o restante da Bíblia. Terceira dica que eu dou para você, terceira razão para não ser difícil interpretar esse assunto desta semana e da próxima, se você fizer isso aqui, ó, entender que o Cordeiro Jesus é também o Deus guerreiro do Antigo Testamento. Isso aqui é fundamental.
O Cordeiro Jesus, que salva o pecador, é o Deus guerreiro que exerce justiça. E eu vou mostrar isso para você de acordo com o que a lição nos apresentou. Quarto, esse assunto não será difícil para você se você souber que os juízos de Deus sobre as nações pagãs são uma prévia do juízo final. Então, existe algo a mais que Deus quer ensinar. Isso aqui tudo foi uma prévia do juízo final. E quinto, você não vai achar difícil entender isso se você lembrar que o juízo final envolverá uma pena de morte massiva de ímpios. O que você vai compreender? Que se no juízo final vai haver uma pena de morte massiva para ímpios, Deus antecipou a pena capital para ímpios que contaminavam a terra com a presença deles. Então esses 5 aspectos eu recomendo que você reflita, analise biblicamente, porque aí você vai poder compreender a lição desta semana e a da próxima, que vai lidar com essa questão. Tudo bem? Vamos então para a parte de domingo. Você pode estar se perguntando por que o Leandro está com um caderninho. Eu decidi fazer aqui um esboço, um resumo à mão dos tópicos que eu estudei aqui na lição, até mesmo para eu poder colocar no papel algumas ideias a mais que muitas vezes não servem, né, aqui na própria lição. Tudo bem? Vamos então para a pergunta número 1. Leia Josué 5, 13 a 15. O que esse texto diz sobre o contexto da conquista de Canaã? Veja, eu preferi, neste caso, unir as 2 primeiras perguntas numa só. Tá? Por quê? Porque eu vou dar a você aqui alguns textos a mais para que você responda tanto a pergunta número 1 quanto a pergunta número 2 de uma vez só. Tudo bem? Então, quando nós lemos Josué 5, 13 a 15, o que nós percebemos? Chega um momento em que aquele personagem, o príncipe do exército do Senhor, pede para Josué tirar as sandálias dos pés, porque o local onde Josué estava era santo. Santo por causa do quê? Da presença do príncipe do exército do Senhor. Então eu vou ler aqui os textos agora, e aí eu vou dar a resposta para você à pergunta de número 1. Tudo bem? Que para mim já, como eu vou sugerir textos a mais e mais claros até, então você já vai responder as 2 perguntas em uma só, tá bom? Antes da resposta, eu sugiro para você que além dos textos que a lição deu aqui na questão de número 2, a lição pediu para compararmos Josué 5, 14 e 15, na pergunta de número 2, com outros textos. Eu sugiro outros 2 textos mais claros, além do de Isaías 37 e 16 que está aqui. Quais são os textos que eu sugiro para você entender essa questão, entender quem é este príncipe do exército do Senhor? Eu sugiro primeiramente a comparação, a leitura, né, de Josué 5, 14 e 15, com Êxodo capítulo 3, verso 5, e também, eu anotei aqui, Atos 7, 33. Eu vou ler esses 2 textos com você, tá? Quando você lê Josué 5, 14 e 15, é um texto espetacular, porque ele mostra o seguinte, ó. Quando Josué vê aquele homem em pé diante dele, ele perguntou se aquele homem com uma espada era do lado dele ou era um adversário, né? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele. Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ele falou o seguinte, eu não sou de um lado e nem de outro. Você é quem tem que decidir, Josué, se você estará do meu lado. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Opa! Josué não era um idólatra. Então ele adorou porque ele entendeu a natureza deste ser aqui. Ele entendeu que não era qualquer um e que não era um ser criado. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim.
Primeiramente, o Josué adora este ser celestial. E em segundo lugar, este ser pede para Josué tirar as sandálias dos pés, porque o lugar era santo por causa da presença deste ser. Por que eu pedi para você comparar esse texto com Êxodo 3, verso 5? Aqui você vai perceber que vai ficar mais claro ainda para você. Ó. Deus continuou, Deus falando com Moisés na sarça ardente. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Não é a presença de um anjo, de uma criatura que torna um local santo. É a presença do Deus Santo. Portanto, esse príncipe do exército do Senhor é o próprio Deus, é a segunda pessoa da divindade, é Jesus Cristo. Quer ver outro texto que eu indiquei para você? Atos 7. Vamos ver como que o autor de Atos interpretou essa questão. Atos 7, 33. Falando do Deus. Vou ler o 32 também. Ó. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la, a visão, não é? Disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, o que nós concluímos? Que o príncipe do exército do Senhor é a segunda pessoa da divindade. Então, qual é que seria a resposta à questão 1 e à questão 2? Unindo as duas questões em uma só, analisando Êxodo 3, verso 5, Atos 7, 33, com Josué 5, 14 e 15. Eu escrevi o seguinte. O que esse texto diz sobre o contexto da conquista de Canaã? Unindo com a segunda pergunta, que o Cristo, olha a resposta, que o Cristo pré-encarnado era o comandante de um exército invisível por trás da batalha contra Jericó. Você percebeu? O Cristo pré-encarnado era o comandante de um exército invisível por trás da batalha contra a cidade de Jericó. O que isso nos mostra? Que existe uma realidade superior por trás da nossa realidade. Para Cristo aparecer em uma forma humana, na sua forma pré-encarnada, antes dele vir de forma encarnada, nascer e morrer por nós, como príncipe do exército do Senhor, quer dizer que ele lidera anjos em uma batalha cósmica. E que as batalhas terrestres refletem aquilo que ocorre nos bastidores, no mundo espiritual. Então isso aqui é muito importante. Josué entendeu que havia aqui um ser divino na presença dele e que por trás da batalha contra Jericó e as demais nações pagãs havia uma outra batalha muito mais forte, pesada, né? E que as batalhas terrestres são o quê? Uma manifestação de algo que acontece nos bastidores, no mundo espiritual. Quando Cristo aparece, ele aparece para mostrar também que eles só venceriam com a intervenção de Deus. Eles não conheciam estratégias de guerra e contavam com armas muito rudimentares para vencerem uma cidade fortificada como Jericó. Eles tinham fundas, lanças e flechas. Jamais eles iriam conseguir. Então eles precisavam da liderança da segunda pessoa da divindade. Eles precisavam entender, Josué precisava entender, que havia uma batalha espiritual nos bastidores. E aqui eu te digo uma outra coisa que para complementar a lição. Ignorar que o Cordeiro Jesus é o príncipe do exército do Senhor, ou seja, ignorar que o Cordeiro é também um líder militar, é perverter o texto bíblico, e isso impede a pessoa de conhecer o verdadeiro Jesus das Escrituras. Muitas pessoas, especialmente cristãos, aqui eu não estou entrando em questões políticas porque não é um assunto que me interessa, é apenas pautas, ok? Mas quando cristãos progressistas, eles não entendem ou não aceitam que o Cordeiro Jesus é o líder do povo de Israel, é o líder guerreiro, eles não se relacionam com Jesus corretamente. Eles simplesmente... Essas pessoas acabam
se relacionando com Jesus que só existe na imaginação deles e não existe no texto bíblico. Até aqui você vê claramente que o mesmo Cristo que é o Cordeiro Pascal, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, cujo sangue nos umbrais da porta salvou aqueles que tiveram fé, ele também é o príncipe do exército do Senhor. Ele se apresenta aqui como um líder militar contra as hostes do mal. Tá? E outro detalhe que cristãos acabam refletindo, né, a sua própria visão de Jesus ao invés de aceitar Jesus bíblico é porque eles não leem nem mesmo o que está no Novo Testamento. Eu sugiro um outro texto para você repartir na sua classe, que é Apocalipse 6,17. O que esse texto fala? Que quando Cristo voltar, vai se manifestar a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro também fica irado. Então, se você quer entender a pessoa de Jesus e se relacionar com o Jesus bíblico, você tem que abandonar qualquer abordagem progressista do texto bíblico. E se você ficar achando que aqui eu estou indo para um lado do espectro político e não considerando o texto bíblico em si, é porque você já está contaminado por essa ideologia e você está cegado e não consegue perceber. E aí eu não posso fazer nada por você, além de apresentar o texto bíblico e desejar que o Espírito Santo lhe transforme. Ok? Vamos então para a parte de segunda-feira. Pergunta de número 3. Josué entendeu que aquela batalha era parte de um conflito muito maior. O que sabemos sobre o grande conflito no qual o próprio Deus estava envolvido? A lição nos deu aqui textos muito preciosos, Apocalipse 12, 7-9, Isaías 14, 12-14, Ezequiel 28, 11-19 e Daniel 10, 12-4. Qual é a resposta que eu coloquei aqui? O que sabemos sobre o grande conflito, no qual o próprio Deus está envolvido? Que este conflito começou no céu, quando um anjo usou de forma indevida o livre-arbítrio, rebelando-se contra o governo de Deus. É isso que nós podemos aprender, entre outras coisas, desses textos bíblicos que a lição aqui nos apresentou. Aqui eu já digo para você uma coisa importante, para você até compartilhar na sua classe. Não criar Lúcifer não era garantia de que o mal não existisse. Sabe por quê? Porque Deus criou todos os demais anjos com livre-arbítrio. Tá, então eu recebo essa pergunta no Na Mira da Verdade. Se Deus sabia que Lúcifer iria pecar, por que Deus criou Lúcifer? Não é a solução. A única forma de não existir a possibilidade do mal era Deus não criar o livre-arbítrio. Porém, é impossível Deus fazer isso, porque a natureza de Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. E o amor só pode existir onde há livre-arbítrio. Onde não há livre-arbítrio não existe amor. Existe imposição, existe ditadura, existe opressão e por aí vai. Tá bom? Outro detalhe, a lição nos apresentou aqui Isaías 14 e Ezequiel 28. E a lição bem comentou que existem intérpretes que acreditam que Isaías 14 e Ezequiel 28 têm um significado apenas local. Ou seja, para alguns, Isaías 14 tem uma repreensão de Deus contra o rei da Babilônia, enquanto que em Ezequiel 28 uma repreensão de Deus contra o governante de Tiro. Porém, a lição foi muito feliz em demonstrar que esta compreensão é equivocada. Tá? Por quê? Quando, obviamente, que em Isaías 14 e Ezequiel 28, há sim um recado de Deus para seres humanos, reis, governantes, rebeldes. Porém, chega um momento em ambos os textos que Deus já não fala apenas com esses governantes rebeldes. Só aqui para te dar algum exemplo, aqui em Ezequiel 28, você percebe que Deus está mandando um recado para um ser espiritual que está por trás desses governantes rebeldes. Então, quando a pessoa aplica esses textos só para uma situação local, a pessoa tem uma compreensão muito limitada
da doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal. O que você percebe aqui? Ó? Por exemplo, em Ezequiel 28:13 é dito que este ser estava no Éden, jardim de Deus. Quando você lê aqui o verso 14, você vê que este Éden, jardim de Deus, corresponde ao Monte Santo de Deus. Não pode ser um ser humano aqui. No verso 14 também é dito, tu eras querubim. Não, o governante de Tiro não era um anjo. Querubim é uma classe de anjo. Então o que você percebe aqui nesse texto? E há outras nuances, né, que a lição aqui nos apresentou. Por exemplo, ó, no verso 12 é dito que este ser era modelo da perfeição. Não se pode dizer isso do rei de Tiro, né, em nenhum momento. Já lá em Isaías 14, diz que este ser estava próximo ao trono de Deus, nos versos 12 e 13. Não pode ser um ser humano simplesmente. Então o que nós concluímos? Tem uma mensagem sim de Deus em Isaías 14 para o rei de Babilônia, em Ezequiel 28 há uma mensagem de Deus para o governante de Tiro, porém esses aspectos espirituais mostram que Deus está mandando um recado não apenas para o rei de Babilônia e para o governante de Tiro. Deus está mandando um recado para Satanás. E olha que interessante. Da mesma forma que Satanás se rebelou, foi arrogante, maldoso, tinha autossuficiência e era orgulhoso, estes homens, o rei de Babilônia e o governador de Tiro, estavam seguindo o comportamento de Satanás, estavam sendo influenciados por ele. Então esses textos que a lição nos apresentou não tem uma aplicação apenas para aquele momento, não é algo apenas local. Mostra que por trás da realidade humana, por trás daqueles governantes ímpios, havia o ímpio supremo, Satanás. Então Deus manda um recado para todos eles, para Satanás e para esses governantes ímpios. E portanto, o que isso nos ajuda a concluirmos sobre o grande conflito entre o bem e o mal e sobre as guerras no Antigo Testamento? As guerras entre Israel e as nações, queridos, eram manifestações terrenas dos conflitos que ocorrem a nível espiritual. E um outro texto interessante que a lição nos deu, Daniel 10, 12 a 14. Ali Daniel 10, 12 a 14 deixa isso ainda muito mais claro. Ali nós vemos uma batalha cósmica e nós vemos anjos maus influenciando governantes terrenos e o anjo Gabriel vindo, depois vem Miguel para poder contornar a situação. Então, por trás da realidade terrena existe uma realidade espiritual. Vamos para a parte de terça-feira. Terça-feira tem a pergunta de número 4. Leia Êxodo 2, 23 a 25, 12, 12 e verso 13, capítulo 15, 3 a 11. O que significa dizer que Deus é um guerreiro? O que você acha? Eu vou aqui dar a resposta para você e alguns textinhos a mais para você amadurecer essa resposta. Quando eu li esses textos, né, eu cheguei à seguinte conclusão e escrevi aqui. O que significa dizer que Deus é um guerreiro? Significa que ele está em guerra contra os demônios e seus agentes humanos e que executa juízo para restabelecer a justiça. É isso que a Bíblia quer dizer. Não é que Deus é um guerreiro mau, não. Deus é apresentado como um guerreiro porque em sua natureza amorosa ele guerreia contra o mal, contra os demônios e, obviamente, por tabela, contra os agentes humanos que se deixam usar pelos demônios. Além disso, Deus é chamado de guerreiro porque ele executa juízo para restabelecer a justiça e também o amor, tá? Quando nós lemos Êxodo capítulo 12, verso 12 e Levítico 17, o que nós concluímos? Exatamente isso, que Deus é chamado de guerreiro porque antes de guerrear contra agentes humanos, Deus em primeira instância está guerreando contra demônios que estão por trás desses agentes humanos, demônios que estão por trás de todo o poder
opressivo social injusto. Vamos ler esses textos aqui, para você perceber essa realidade espiritual. Êxodo 12, 12, ó. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É muito significativo quando esse texto diz que Deus executaria o seu juízo sobre todos os deuses do Egito. Por que esse texto é significativo? Você vai perceber que esse texto é significativo quando lermos Levítico 17, verso 7. Preste atenção. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Você percebe? Quando em Êxodo 12, 12 Deus diz que executaria juízo sobre os deuses dos egípcios, Levítico 17, 7 nos informa que por trás dessas falsas divindades estão os demônios. Então o que isso nos leva a concluir? Que Deus, ao realizar juízo contra os habitantes de Canaã, Deus estava em primeira instância realizando juízo contra os demônios. Os habitantes de Canaã receberam a punição porque se deixaram influenciar pelos demônios, não aceitaram as impressões internas do Espírito Santo por mais 400 anos. Deus deu mais 400 anos de oportunidades para eles, de acordo com Gênesis 15 e 16. Tá bom? Então, a destruição dos cananeus deve ser vista como uma prévia do juízo final dos demônios e de todos os ímpios do planeta. Então você percebe? Não dá para interpretar essas histórias do livro de Josué sem analisarmos, sem termos a nossa cosmovisão moldada pela doutrina do conflito cósmico, apresentada no texto bíblico. Outro detalhe, a pena de morte que Deus determinou para essas nações foi após mais 400 anos de oportunidades. Essa pena de morte é uma prévia da pena de morte global no dia do juízo final. O que vai acontecer no juízo final? Vamos aqui vou citar alguns textos para você. Apocalipse 20, versos 7 a 10, diz que os ímpios serão jogados no lago de fogo. E cada ímpio vai ser atormentado proporcionalmente à sua maldade, às suas obras, à sua rejeição a Deus. Ou seja, cada ímpio, os ímpios, uns vão demorar muito mais tempo do que outros. Tá? Esse é um ensinamento bíblico. Não vou entrar nesse ponto agora. Tem um vídeo meu em que você pode assistir sobre isso, em que eu apresento 5 mentiras sobre a doutrina do tormento eterno. Então eu recomendo que você assista esse vídeo, vou deixar aqui para você assistir. Além desse texto, você vê em Romanos 16, 20, que Deus vai esmagar Satanás. Malaquias 4, 1 a 3 diz que os ímpios se desfarão em cinzas. Isso é uma pena capital da parte de Deus de forma global. E Salmo 37, 20 diz que eles serão aniquilados ao ponto de se fazerem fumaça. Tá bom? Então isso que eu queria passar para você. Vamos aqui agora para a parte de quarta-feira. Pergunta de número 5. De acordo com Êxodo 14, versos 13 e 14 e verso 25, qual era o plano original e ideal de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? A resposta é: o plano original era lutar por eles atuando de forma sobrenatural. Veja, o padrão de atuação divina seria realmente a intervenção milagrosa. Tá? Quando você lê esses textos aqui, inclusive Deuteronômio 7, 17 a 19, você vê que o padrão de Deus era intervir milagrosamente. Tá? No plano de Deus, apenas ele deveria lutar por Israel, se Israel, como bem disse Ellen White, se submetesse à palavra de Deus e aos mandamentos de Deus. Tá bom? Quando analisei esse tópico da lição, eu concordei em praticamente tudo, tá? Mas algo não se encaixou para mim.
Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, Deus executaria essas nações. Né? O que isso significa? Isso significa que se Deus mais cedo ou mais tarde executaria estas nações, Deus o faria de forma sobrenatural também, ou em algum momento Deus usaria seres humanos em certos casos especiais. Então isso não ficou muito claro para mim na parte de quarta da lição. Por isso, na parte de quinta, eu peguei alguns conceitos a mais e eu quero repartir com você agora para fecharmos este assunto aqui, tá bom? Na parte de quinta-feira, vamos aqui para a pergunta e aí eu vou fechar o conceito daquilo que se iniciou na parte de quarta. Pergunta de número 6, né, parte de quinta, leia Êxodo 17, 7 a 13 e Josué 6, 15 a 20. Que similaridades você encontra entre essas duas narrativas de guerra e quais são as diferenças? Veja, eu não coloquei tudo, obviamente, mas eu coloquei uma resposta sintética que eu creio que vai te ajudar. Primeiro, em ambas, o resultado final, a vitória, não é? Só foi possível pela intervenção de Deus. Então essa é a principal similaridade que nós vemos aqui em ambas as narrativas de guerra, tá? E a diferença principal, na primeira narrativa de guerra, em Êxodo 17, eles tentaram a Deus. E aí isso fez com que Deus permitisse que os amalequitas atacassem Israel, porque eles tentaram a Deus. O que significa esse tentar a Deus? Eu achei muito interessante uma explicação que tem aqui na Bíblia de Estudo Andrews, tá? E eu vou repartir com você. Aqui na nota de rodapé da página 97, comentando o Êxodo 17:7, né, que diz que eles tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Foi após isso que Deus deixou de intervir de forma sobrenatural. Ele poderia intervir de forma sobrenatural, mas como eles fizeram isso, Deus acabou permitindo que os amalequitas atacassem os israelitas para que eles voltassem a confiar mais em Deus, para que aprendessem a confiar em Deus, tá? Agora, a Bíblia de Estudo Andrews explicou uma coisa muito interessante. Quando o povo faz essa pergunta, diz a Bíblia, o povo tenta manipular o Senhor. Acreditavam que Deus deveria lhes conceder o que desejassem e quando quisessem. Caso contrário, ameaçaram, mudariam de Deus. Olha que interessante. Eles queriam manipular a Deus. E muitos cristãos acabam tentando manipular a Deus, para que Deus atenda aos seus caprichos. Muitos acabam tentando manipular a palavra de Deus para que ela se adeque às suas preferências, ao seu estilo de vida pecaminoso e até mesmo às suas ideologias políticas perversas. Cuidado com isso. Deus vai permitir algum ataque contra você para você poder voltar a aprender a confiar na presença dele e não naquilo que você acha que tem que ser, tá bom? Tenha cuidado com isso. Então, como eu disse, comentando na parte anterior, eu concordei com tudo, obviamente, que está aqui na lição. Mas eu não consigo ser dogmático em afirmar que em nenhum momento Deus não usaria seres humanos como instrumentos de juízo. Ao mesmo tempo, eu creio que se Israel fosse obediente a Deus, Deus poderia executar juízo sobre as nações, como fez, por exemplo, no período antediluviano, não é? Como ele fez com Sodoma e Gomorra. Deus não usou Noé e nenhum dos filhos dele para destruir os antediluvianos. Deus os destruiu. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, Deus também não usou ninguém ali da casa de Abraão para isso. Deus destruiu eles. Deus poderia fazer isso com os habitantes de Canaã? Poderia, perfeitamente. Porém, como Deus não o fez, eu prefiro não ser tão dogmático, tá? Até porque também isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus atuou sim como um líder militar, como um guerreiro, que após oferecer séculos de oportunidade e as pessoas rejeitarem, ele exerce juízo. Tá bem?
Na lição da próxima semana, você vai ver que não faltaram razões para Deus aniquilar aqueles povos ímpios. Você vai ver uma coisa muito importante, que aquela acusação de que o Deus do Antigo Testamento era genocida, diríamos assim, é feita por pessoas que não têm noções básicas de interpretação do texto bíblico. Então você não deve dar crédito a esse tipo de afirmação. Agora, o que você deve fazer? Entender o texto bíblico para explicar pacientemente a estas pessoas. Então a lição da próxima semana será um complemento para nos mostrar que por trás das guerras que ocorreram no livro de Josué e ao longo das Escrituras, existe uma batalha a nível de proporções cósmicas no mundo, no âmbito espiritual. E que as coisas ruins que acontecem no nosso mundo, como por exemplo essas guerras, né, que são resultado da existência do mal e do pecado, elas refletem no nosso planeta guerras que ocorrem a nível espiritual. Então existe uma realidade superior à nossa e nós devemos estar atentos para isso. Eu espero que você tenha gostado da lição desta semana. Nós vamos aprender muitas coisas juntos. Recordo a você que é muito importante que você, além de curtir o vídeo, que você compartilhe com outras pessoas, porque assim o YouTube entende a relevância desse estudo e ele vai mandar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de fazer isso, porque assim eu posso notificar você a respeito de novos conteúdos. Tá bom? Deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão, me diz o que você achou desta abordagem da lição, se continuamos assim ou não. Se você tiver alguma outra dica, por favor me passe. Meu maior interesse é ajudar você a entender a palavra de Deus. Vejo então você mais vezes ao longo dessa semana, porque eu vou trazer a lição dos adolescentes, a lição dos jovens e mais conteúdos para tirar dúvidas bíblicas. Mas na próxima semana daremos continuidade a este assunto delicado, porém muito importante. E me diz aqui nos comentários o que você achou. Você tinha parado para pensar que o mesmo Jesus, que é chamado de Cordeiro, ele aparece em Josué 5 como um líder militar? Você sabia que o mesmo Jesus que nos ama, em Apocalipse 6,17, ele também se ira? Escreve aqui nos comentários se você sabia disso ou não, e eu vou ali ler a sua resposta. Fica com Deus e até uma próxima.